Teteias! Como é que vocês estão? Tudo bem? Para você que está chegando agora no canal, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. Queria te convidar para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar nossas aulas, ok? Bom, a aulinha de hoje vai ser um modelinho diferente dessas bolsinhas de meninas. Vocês podem presentear alguém querido, né? Ou ela também pode ser dada como lembrancinha de festa. Se você de repente é professora e tem que fazer algum trabalho na escola também é uma ótima dica, porque é super fácil, rápido e custo super baixo. Então, bora comigo aprender. Olha, a lista de materiais e o molde da bolsinha vocês vão encontrar no link que tá aqui abaixo, tá? E se você é uma daquelas alunas que me escreve dizendo que não tem muita habilidade com máquina ou que tá começando agora na costura, essa bolsa ela pode ser feita à mão também, ok? Eu sempre faço o forro, né, para minhas peças. Ó, vocês podem ver que todas as minhas bolsinhas elas têm um forro. Eu gosto de fazer um forrinho para deixar bem acabadinha. Mas você não é obrigado a forrar a sua bolsinha. Então, se você optar em fazer ela à mão, a minha dica é costurar, né, do lado do direito, sempre, quando você está fazendo à mão, e fazer um caseado. Então, a bolsa vai ficar perfeitamente bem costurada, vai ser caseada, né? E você vai ter, com certeza, o mesmo resultado, ok? Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser costurar a alça ao meio, essa tira que vai ser a alça, eu vou costurar ela ao meio, eu vou passar 2 costuras, uma de cada lado, e vou costurar o forro. O forro a gente pode costurar ele totalmente, porque a gente vai prendê-lo depois que a nossa bolsinha estiver costurada. E também vou passar uma costura na bolsa. Daqui, aqui, tá? Aqui em cima a gente não vai costurar. Então, eu vou pra máquina, eu vou passar essas costuras e volto com vocês pra gente prosseguir o trabalho, tá bom? Olha, a alça já tá costurada. Passei as 2 costuras, como eu falei. Aqui no forro, eu esqueci de comentar com vocês. A gente faz uma bainha na parte de cima. Eu dei uma viradinha, ó. Passei uma costurinha de cada lado do tecido. Aí eu costurei no molde da bolsa, tá? E a bolsinha eu costurei de lado a lado. O que nós vamos fazer agora? Eu vou recortar aqui o excesso, tanto do forro quanto do tecido principal da bolsinha, que aqui no caso eu estou usando o feltro. Por que eu estou usando o feltro? Primeiro que ele é mais durinho, né? Ele é mais armado, então você não precisa colocar manta para ela ficar mais encorpada. E como é como é que se diz? Como é uma peça para criança, você não precisa, né, fazer para ficar muito estruturada, né? A palavra certa é estruturada. Então o feltro dá essa estrutura, tá? Olha, aqui tá o nosso forro, só tô mostrando para vocês como fica o direito. Agora eu vou recortar aqui. Então, primeiro eu vou recortar aqui no entorno. Vocês vão ver que é super rapidinho. Bom, aqui o que nós vamos fazer, eu até vou colocar um alfinetinho aqui para segurar. Aqui nós vamos recortar no risco. Ó, vou recortar aqui no risco. E a gente vai recortar os 2 feltros juntos
a parte aqui que são as orelhinhas. Pronto. E o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos passar como se fosse um pesponto, né? Nós vamos passar uma costura nos dois lados, ó. Na volta dos dois lados do tecido, tá? Que é para não ficar esse feltro chapado aqui. A costura também vai deixar a bolsa mais delicadinha. Então, a gente vai vir aqui na máquina e a gente vai passar uma costurinha bem rentinha ao tecido. É uma costurinha simples. Se você quiser fazer à mão esse pesponto, também pode. Eu vou fazer a máquina porque ele é mais rápido, lógico, né? Se a gente for fazer à mão. Ó, o ponto. Eu tô fazendo a costura reta. Você pode, se você, a tua máquina tiver a funcionalidade, né, de algum ponto trabalhado, você também pode fazer um zigue-zague. A minha máquina tem o zigue-zague, tem o caseado. Eu tô fazendo ponto reto mesmo, tá? Que eu passei um pouquinho da. Pronto. Vamos tirar, cortar os fios aqui, os excessos de fios. Vamos virar do direito. Antes da gente colocar o forro e prender a alça, a gente vai fazer o rostinho. Nós vamos fazer desenhar a feiçãozinha aqui da nossa ursinha. Então, vou mostrar pra vocês. A gente vai ter que achar o meio aqui pra colocar o focinho. Ó, deu 17, então é 8,5. Aí nós vamos colocar o focinho aqui no 8,5. Tá aqui. Então, olha. Aqui. Eu vou colocar
um alfinete. E aqui sim, nós vamos fazer um pespontinho à mão, para ficar mais, como é que eu diria? Mais charmosinho, dá um toque diferente. Cadê o botãozinho preto que tava aqui? Olha, é desse jeito que a gente vai colocar o focinho e vai também um botãozinho aqui. Então, para segurar já o focinho, o que eu vou fazer? Eu vou pregar o botão. Então, o botão vai ser aqui, ó. Eu já vou pregar o botão, assim o focinho vai ficar preso. A gente não vai ter tanto trabalho na hora de... Aqui nós estamos falando de uma peça que nós vamos presentear uma menina de uns 3, 4, 5 aninhos, né? Até pelo tamanho da peça. Então, ok, colocar um botão, mas... Porque uma criança dessa idade já tem mais ou menos a noção do que pode levar a boca ou não, né? Mas é bom a gente prender bem, né? Pra não correr o risco de soltar. Então a gente dá várias voltinhas aqui para prender bem o nosso botãozinho e ele não correr o risco de soltar. Poderia também ser um pedacinho de feltro, uma rodelinha aqui de feltro? Poderia, mas eu acho que o botãozinho também... Ó, tá aqui, tá presinho. E aí a gente já vai aproveitar que a gente tá com a linha para fazermos o desenhinho aqui que ele tem aqui, ó. É um risquinho só. Aqui. Então eu já vou aproveitar a linha preta. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Você pode fazer um ponto grande, você pode fazer um ponto corrente, pode fazer um ponto atrás. Vocês estão vendo que eu já tô pregando, né? Aí ele vai ficar presinho, não tem perigo de soltar, depois a gente faz o pesponto. E eu também vou aproveitar que já tô com a linha preta. O que nós vamos fazer? Deixa eu puxar a linha pra cá. Nós vamos fazer o olhinho da nossa ursa. Aqui a gente vai fazer o pespontinho depois, tá? É que eu tô aproveitando a linha preta. Então, cadê o lápis? Tá aqui. Nós vamos fazer o olhinho dela, que é exatamente na verdade é a pestana dela, né? Não é o olhinho. É como se ela tivesse de olhinho fechado, tá? Então vai ser, sim, uma curvinha aqui. E nós vamos colocar alguns cílios. Ok? E a mesma coisa do lado de cá. E a gente também vai bordar com um ponto atrás. Ok? Então, ó.
As linhas do avesso, elas não vão aparecer porque a gente vai colocar o forro, tá? Aí você pode se perguntar, Rita, mas por que que você não fez o desenho antes de costurar, né? Se você acompanhar aqui as aulas do canal, eu sempre gosto de fazer a feição da boneca ou do bichinho com ele pronto. Porque às vezes a costura não sai no lugarzinho certo, tudo, e pode ficar um pouquinho torta. Então, por esse motivo, eu gosto de fazer com a peça já costurada, tá? Mas você pode fazer do jeito que você preferir. Então, olha, eu vou fazer pontinho atrás, os dois olhinhos. Aqui eu já vou fazer um cíliozinho, né, que ela tem aqui, ó. Aí eu vou voltar pra cá, continuar o olhinho. E pessoal, eu adoro fazer alguma coisa à mão, algum bordadinho, alguma coisa nos meus trabalhos. Eu acho que fica uma graça, um bordadinho, você bordar uma florzinha, você fazer um olhinho à mão. Eu acho que faz toda a diferença. Aqui vamos fazer o outro cíliozinho. Vou mostrar pra vocês, porque eu vou fazer o outro igual, tá? Até já vou passar pra cá a linha. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí eu volto com vocês pra gente fazer o pesponto aqui e terminar a bolsa, tá? Olha, os olhinhos feitinhos, bordadinhos. Agora, nós vamos fazer um pesponto aqui. Eu tô usando a linha de costura mesmo, tá? E o pesponto nada mais é do que pegar um pouquinho do tecido por dentro e por fora do trabalho. Então, se você não tem máquina ou não sabe, né, ainda não tem tanta intimidade assim com ela, faz a mão, fazendo um caseadinho, a costura, né, externa, você vai ver que graça que vai ficar sua bolsa também. Não deixa de fazer por conta da máquina. Tem coisas que realmente não dá pra gente fazer sem a máquina. Agora tem outras que é perfeitamente possível. Então, faz sim, e aí você me manda a foto pra eu ver como é que ficou. Não se intimida não. Vai em frente. Por isso que às vezes eu posto alguma aulinha que é possível fazer
sem o uso da máquina de costura. Agora a gente vai arrematar e vamos colocar o forro e as alças. A gente vai fazer isso ao mesmo tempo, tá? Então, do avesso, o tecido, nós vamos colocar ele, ó, avesso com avesso, tá? Então eu vou colocar ele aqui dentro. E a gente vai casar costura com costura. Vou colocar só um alfinetinho aqui. Então, ó, costura com costura. Vou colocar aqui. E vamos pro lado de cá também. Costura com costura. E aqui a gente vai colocar também um alfinetinho, que é para o forro não ultrapassar o tecido principal, do lado de fora. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho para baixo do tecido principal. Eu vou alfinetar e depois eu mostro para vocês. A mesma coisa aqui. Então, vai ficar assim a bolsa, certo? Aqui, na junção, né, das duas costuras, nós vamos colocar a alça entre os dois tecidos, tá? Volto com o alfinete. Opa. Prendi pouco. Aqui, a mesma coisa do lado de cá. Cuidado para não colocar torta, né? Colocar do mesmo lado. Deixar um espaço aqui para dentro. Um pedaço, né, do tecido. E voltamos com o alfinete. E aí, nós vamos passar uma costura na volta inteira. E o forro já vai estar pregadinho. Ok? Então eu vou passar essa costura e volto pra gente terminar aqui. Ah, uma coisa que é importante, deixa eu mostrar pra vocês aqui na máquina. Praticamente não, acho que todas as máquinas que eu conheço, elas têm essa facilidade aqui de sair um pedaço da base e fica somente o braço aqui, justamente que é pra gente costurar aberturas menores. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu tirei a base,
Estou deixando somente o braço, porque eu vou colocar dessa forma. A alça tem que estar pra lá, pra gente não costurar ela, né? E aí eu vou passar uma costura na volta inteira da bolsa. Então, olha, aqui onde tem a alça, eu vou passar mais de uma vez a costura, tá? Eu vou dar o ponto reverso, ó, voltar, e vou voltar de novo, que é pra ela ficar bem presinha. Volta. Ó, então, como eu falei, a gente vai passar aqui 2 ou 3 vezes, tá? Pra ficar bem firme. Eu vou terminando aqui e volto com vocês pra gente colocar os enfeitinhos. Bom, costuramos então a volta toda, tô tirando só os excessos de linha, né? Sempre fica um pouquinho. As alcinhas foram costuradas, o forro tá preso. Fazer os arremates aqui. E agora aqui a gente vai dar só os acabamentozinhos, colocar aqui os enfeitinhos da nossa ursinha. Eu não coloco o fechamento porque assim, essa peça é um acessório? É. Mas o que uma criança de 4, 5 anos vai colocar dentro da bolsa? Um batonzinho, vai colocar um bichinho, nada assim de muito valor e ela não vai sair na rua vai perder. Então eu acho assim, não precisa colocar fecho, essas coisas, até para ficar mais fácil da criança mexer, tá? Então tá aqui, tudo costuradinho. E agora nós vamos só fazer o arremate. O arremate o que seria? Eu vou colocar aqui de cada lado um botãozinho. Eu vou prender a mão, um botãozinho. Tá? E vou colocar uma florzinha na cabecinha da nossa ursinha, para ela ficar bem charmosinha. Então, com a linha branca, eu já dei o nó, eu vou pregar os botõezinhos. Os botões vão bem aqui mesmo na alça. Esse aqui é um triângulo, pode ser qualquer botãozinho. Eu só sugiro que seja um contrastante, né, para ele aparecer. Também a gente prende bem, pra não soltar. Eu aqui tô usando a linha de costura, mas o conveniente é usar a linha de bordado, que ela é um pouco mais grossa, né? Então, ela é mais resistente. Eu vou colocar uma florzinha na nossa ursa. Na raposinha eu coloquei um lacinho de fita. Então agora a gente vem aqui, coloca outro botão e já aproveita também e prega a flor.
Eu já tenho aqui no canal algumas bolsinhas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu já fiz uma ovelhinha, ovelhinha não, fiz um macaquinho, eu fiz coelhinho, eu fiz a raposa, eu acho que foram essas. Eu vou fazer também uma do porquinho. Porque qual menina que não gosta de uma bolsinha, né? E agora aqui eu vou pregar a florzinha. Essa florzinha eu fiz com tecido, ela é feita à mão. No canal tem aula de como fazer essa florzinha, de tecido e de feltro, tá? Então, eu nem vou mostrar aqui como é que a gente faz, porque tem uma aulinha no canal. Então, eu prendo bem aqui no meio e depois eu dou uns pontinhos na volta. Só pra ela não ficar balançando, tá? Então, ó. Agora eu vou entrar aqui e vou prender um pouquinho só pra... E nossa bolsinha está pronta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Vocês viram que é super rápido, fácil e baratinho. Então, uma ótima dica de presente. Assim, presente para agradar, né? Uma lembrancinha para agradar um afilhado, uma sobrinha, uma amiguinha da filha. E também, como eu falei, pode ser uma lembrancinha de aniversário, tá? Colocar aqui dentro, pode colocar docinho, pode colocar umas bijuzinhas e essa ser a lembrancinha de aniversário. Então, lembrando que toda terça e sábado nós temos aula nova no canal, que tudo que é feito à mão é único e inesquecível, e para vocês não deixarem de curtir, compartilhar e comentar, ok? E fazendo uma bolsinha dessas, manda a foto aqui para eu dar uma olhadinha. Um grande abraço para vocês e eu espero na próxima aula.